Fala, aluninhos e aluninhas, Malícia na área. Hoje vamos falar sobre a operação de subtração, para fortalecer a sua base e te preparar para assuntos mais complexos em toda a área de exatas. E, é claro, te preparar para provas, concursos e vestibulares. Se liga na aula! Vamos aprender hoje é a operação básica de subtração, também aplicada em números inteiros e decimais. Bom, a operação de subtração, muito mais conhecida por vocês como continha de menos, ela é a operação que nos indica quanto falta de um número para completar outro. Quando vemos a continha 9 menos 7, devemos fazer a seguinte pergunta: quanto falta de 7 para chegar ao 9? Assim sabemos que o nosso resultado é 2, porque faltam 2 ao 7 para chegar ao 9. Nessa operação, qualquer número que estiver no lugar do 9 é conhecido como minuendo, e qualquer número que estiver no lugar do 7 é conhecido como subtraindo. O nosso resultado ele é chamado de resto ou diferença. Pegou esse nome? Diferença? Então, sempre que um enunciado se referir à diferença entre algo, na matemática a gente vai traduzir isso para conta de menos. Outro aspecto muito importante da conta de subtração é que ela é a operação inversa da adição. Se ela é a inversa da adição, a adição também é a inversa da subtração. Só que nesse momento vocês já devem ter se ligado nisso, né? Aluninhos e aluninhas espertinhos. Se 9 menos 7 é igual a 2, ou seja, falta 2 ao 7 para chegar no 9, com esse pensamento instintivamente nós já somamos 7 mais 2 para chegar igual a 9. Ou seja, é o procedimento inverso para se chegar ao resultado. Antes de entrar no conceito da subtração, nós temos que falar sobre os números opostos, que são números de mesmo módulo que possuem sinais diferentes. Eles são representados da seguinte forma: o A é o oposto ao menos A e vice-versa. Jogando isso para números, podemos utilizar, por exemplo, o 8. Ele é o oposto de menos 8 e o menos 8 é o oposto de 8. E só um detalhezinho, no caso dos números positivos a gente pode omitir esse sinal de mais, só para a gente não ficar com muita coisa, muita informação, certo? Quando olhamos esses números na reta numérica, esses números opostos, vemos que eles têm a mesma distância em relação ao zero, por isso eles recebem esse nome. Agora falando sobre a subtração, ela possui 3 propriedades. Só que só 2 delas vão ser interessantes para a gente na aula de hoje. E detalhe, hein, galerinha? Essas 2 propriedades já tem muito spoiler de uma das nossas próximas aulas de matemática básica, que é a aula de regras de sinais. Então, para não perder, já deixe o like, inscreva-se e ative o sininho. Vamos lá! A primeira propriedade diz que A menos B é igual a menos B mais A. Ou seja, 5 menos 3 vai ter o mesmo resultado de menos 3 mais 5. Não importa se eu estou tirando 3 antes ou depois do 5. A diferença entre eles será sempre 2. Mas muito cuidado! Isso é muito diferente do que dizer que 5 menos 3 é igual a 3 menos 5. Na aula dedicada à regra de sinais, a gente vai entender certinho o porquê disso. Mas olhando aqui, vemos que 5 menos 3 é igual a 2. No entanto, 3 menos 5 é igual a menos 2. Os resultados são opostos, então não são resultados iguais. A segunda propriedade, ela nos diz que A menos B menos C é igual a A menos a soma de B mais C. Lembrando que o parênteses indica que a conta dentro dele deve ser feita primeiro. Então, se subtrairmos 10 menos 5 menos 2, o resultado será o mesmo do que somar 5 mais 2 primeiro e depois fazer 10 menos esse resultado. Veja, 10 menos 5 é igual a 5. 5 menos 2 é igual a 3.
Agora, 5 mais 2 é igual a 7. E 10 menos 7 também é igual a 3. Agora vamos a algumas dicas e facilitações para vocês aplicarem a continha de menos. Essas dicas vão ajudar vocês na hora de resolver exercícios e problemas. E vocês não vacilarem com pequenas continhas simples. Sigam esses passos que vai dar tudo certo. Em números inteiros, a dica é a mesma do que para adição. Nós devemos colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, sempre da direita para a esquerda. Só que com um detalhe a mais, com um cuidado a mais. Quando o algarismo de cima for menor do que o algarismo de baixo, a gente não vai conseguir subtrair esses dois números de uma forma tão simples. Nós vamos ter que emprestar um número do algarismo da frente. Vamos ao nosso exemplo. 2.837 menos 476. Colocando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e a nossa unidade de milhar fica o 2 ali sozinho. Resolvendo, 7 menos 6 é igual a 1. Olha aqui a nossa peculiaridade. 3, ele é menor do que o 7. Então, para prosseguir com essa conta, eu vou ter que emprestar 1 do 8. Quando eu empresto 1 para o 3, o 8 se torna 7. E esse 1 com o 3, eles juntos formam 13. 13 menos 7 é igual a 6. 7 menos 4 é igual a 3. E o 2 menos nada continua 2. E o resultado é 2.361. Agora em números decimais. A dica também é muito parecida com as dicas da adição. Nós vamos alinhar vírgula embaixo de vírgula. E quando não existir algarismo para igualar o tanto de casas após a vírgula dos dois números, eu devo colocar o zero. Aqui não é só para a gente não se perder. Sem o zero, será impossível continuar com a conta. Então vamos ao nosso exemplo. 16,85 menos 9,053. Nesse caso, então, para resolver, temos que usar a primeira dica. Alinhar vírgula embaixo de vírgula e o resultado, a vírgula também estará alinhada ali embaixo. Agora, quando olhamos os dois números, vemos que o número de baixo ele tem 3 casas após a vírgula e o número de cima apenas 2. Quando isso acontece, nós temos que acrescentar um zero ao 85 para manter o mesmo número de casas do que 035. Agora sim podemos resolver. Como vemos, o 0 é menor do que o 3. Então, já para começar essa conta, nós vamos ter que emprestar 1 do 5. Ali vai ficar 4. Emprestado 1, fica 10 menos 3 igual a 7. O 4 ainda é menor do que o 5. Vamos emprestar 1 do 8. Ali fica 7. E aqui 14 menos 5, que é igual a 9. 7 menos 0, 7. O 6 é menor do que o 9. Eu posso emprestar 1 do lado, fica 0. 16 menos 9, 7. Mas se você, assim como eu, já tem a malícia, percebeu que nem precisaria cortar esse 1, porque ficou 16 menos 9 da mesma forma, certo? Então você poderia fazer direto. 16 menos 9, 7. De qualquer forma, o resultado ficou 7,797. Muito bem, aluninhos e aluninhas. Essa foi a aula do curso de Matemática Básica. Se você gostou das dicas, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando. E lembre-se, aprender matemática básica é um mero efeito colateral dessas aulas.